Gente, meu nome é Felipe. Vamos para a última live lendo o Salmo 143. Mas primeiro vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja conosco durante essa leitura. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra, que se encontra no Salmo 143. Ai, Espírito Santo, que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para a explicação dessa passagem. Agradeço por estar conosco, Senhor. Vamos lá. Hoje a leitura vai ser na versão da King James 1611, mas antes eu vou ler a introdução do livro de Salmos da Bíblia 1611, versão Spurgeon, que será a Bíblia que vai nos acompanhar no devocional do ano que vem, que eu vou deixar para falar na live de amanhã. O livro dos Salmos. Circunstância da escrita. Como livro, é uma coleção de muitos salmos diferentes, escrito ao longo de um grande período de tempo. Não apenas um autor para essa coleção. De longe, a designação mais comum nos títulos é Salmo de Davi, que pode se referir a Davi como autor desses salmos, o papel dele como músico na corte de Saul, 1 Samuel capítulo 16, versículo 14 e 23, bem como suas muitas experiências como pastor, soldado, rei, o tornam um provável candidato à composição desses salmos. O problema é que a menção do nome de Davi nos títulos consiste em uma construção hebraica ambígua. Trata-se de uma preposição ligada ao nome dele. Os outros títulos incluem a designação de Salomão, os Salmos 172 e 172, Asaf, Salmo 50 e os Salmos 70 até o 83, os filhos de Corá, 42 e do 44 ao 49, Etam, Salmo 89, Emã, filho de Corá, Salmo 88 e Moisés, Salmo 90. Todos esses usam a mesma preposição hebraica que aparece no nome de Davi, portanto tem a mesma ambiguidade em relação às suas autorias. No caso de Asaf, embora ele fosse um dos principais músicos de Davi, 1 Crônicas 6, capítulo 6, versículo 39, o próprio nome passou a ser associado a um grupo de músicos com o mesmo nome, Esdras, capítulo 2, versículos 40 e 41. Veja a nota no título do Salmo 50. Isso pode explicar por que um salmo aparente pós-exílio, Salmo 74, inclui no título a informação de Asaf. Salmos consistem em muitos hinos de oração diferentes, escritos por indivíduos mais usados pela comunidade, se considerarmos os nomes que constam nos títulos como os autores. A data de composição varia de Moisés, século V a.C., até um tempo após o exílio, século VI a.C., ou mais tarde. Um tempo após o exílio, alguns dos títulos contêm informações históricas que podem indicar o local e o contexto exato, embora isto, assim como a autoria, possa ser tratado de uma ambiguidade. As informações podem não se referir à data da composição, mas aos locais de seus conteúdos estão inseridos, tendo sido inscritos algum tempo depois dos eventos terem ocorrido. Este é um cenário mais provável. Em muitos casos, esses salmos também incluem passagens de ação de graça, mostrando que foram escritas depois de Deus ter respondido às suas orações. Contribuições para a Bíblia. Em relação entre as ações de Deus na vida de seu povo e como o povo reagiu a elas, é a contribuição mais significativa desse livro. Deus nunca falou diretamente em nenhum dos salmos, como sempre fazia nos livros narrativos e proféticos. Assim, os salmos são escritos a partir de uma perspectiva humana, à medida que os autores vivenciam diversas situações. A luta para entender como os atributos de Deus, particularmente a sua soberania e bondade, se relacionam a experiências da vida, é um tema importante na coleção. Estrutura. O livro de Salmos é, do começo ao fim, um livro de poesia. A poesia hebraica não tem rima ou métrica regular, mas usa um paralelismo que consiste em 2 ou 3 versos que
correlacionam e completam um pensamento. Uma parte do paralelismo se trata de um sinônimo onde o segundo verso ecoa o primeiro. O paralelismo antitético apresenta um contraste entre dois segmentos e no paralelismo sintético o segundo completa a ideia do primeiro. Os salmos podem ser divididos em classes hinos, o 145 ao 150, cânticos de ação de graça, do 30 ao 32, salmos de lamento, do 38 ao 39, que são orações ou clamores a Deus em suas ocasiões de angústia. Salmos reais, o 2 e o 110, aqueles a respeito do rei terreno de Israel. Salmos de entronização, Salmos 96 e 98, os quais celebram a realeza do Senhor. Salmos penitenciais, 32, 38 e 51, aqueles que impressam a contrição e arrependimento. E salmos de sabedoria ou didático, 19 e o 119, a quais tendem a ser proverbiais. Spurgeon em Salmos. Deus determina que Davi passa-se por muitas experiências, não tanto por si mesmo, mas para o bem das futuras gerações. Sempre que lemos os salmos deles, podemos identificar de uma forma ou de outra. Todas as vezes que me encontro em um beco sem saída, ali vejo Davi. Acho que nunca desci a uma situação tão humilhante que não tenha visto em situações ainda pior, assim como também nunca subi ao ponto tão alto para que não tenha visto Davi muito acima de mim. Portanto, para cantar sua música acompanhado do seu instrumento de cordas, enquanto eu cantava minha canção. E essa é a introdução do livro de Salmos. E uma curiosidade, Spurgeon ele tem um livro dedicado aos Salmos de Davi, que é uma das suas principais obras. É uma obra longa, tem acho que mais de 600 páginas. Eu até pensei em colocar no meu cronograma de leitura do ano que vem, mas por ser um livro longo eu vou deixar para posterior. Agora vamos ler o Salmo 143 na versão da Bíblia King James 1611 ou King James Fiel, já que a gente tem a versão atualizada, que é a que eu normalmente trazia nas lives lá no TikTok, e que tem lá no canal do YouTube. Essa vai ser a primeira vez que eu trago a leitura do texto da versão King James Fiel. E como também ela é uma Bíblia de estudo, eu vou ler os seus comentários quando tiver, porque ela é uma Bíblia de aplicação pessoal. Então ela tem uma Bíblia que contém o que Spurgeon pensava, mas também como aplicar. Então eu lerei os comentários que tem no Salmo 143. Vamos lá. Salmo 143, Salmo de Davi. Ouve minha oração ao Senhor. Dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me em tua fidelidade e na tua justiça. Aí a gente tem um comentário sobre o versículo 1. Em uma teoria sustentada por algumas pessoas de mentes céticas que o único benefício de oração é o bem que ela nos faz. Essa não era a teoria de Davi. Aqui 3 vezes ele implora para ser ouvido e respondido. Acham que somos tão idiotas que continuaríamos falando pela fechadura sem ninguém para nos ouvir? Eles pensam que estamos tão abatidos, tão destituídos de inteligência, que pensamos que vale a pena falar o que está em nosso coração se Deus não ouve e não responde? Considero a oração a mais idiota de todas as ocupações, a menos que realmente haja um Deus para ouvir e para responder. E o benefício da oração não é em si a mesma, mas na plena confiança do que é uma coisa real e eficaz, que Deus ouve e se impõe em nosso favor. Versículo 2. E não entreis em juízo com o teu servo, pois à tua vista nenhum homem justo se justificará. Sou teu servo. Eu não sou um dos ímpios, a quem tu has de julgar e rejeitar. Porém, mesmo sendo teu servo, não entre em julgamento comigo. Sei que não me julgarás agora como um rebelde, nem condenarás, porque se deste de lado o meu pecado, mas, ao mesmo como teu servo, eu temo a tua vara de castigo. Se entras em julgamento comigo, eu ouvi algum que pensam que se justificarão. Eles disseram que a própria raiz e o ramo do pecado foram cortados neles, e que andam no temor
de Deus perfeitamente, bem mas os tempos devem ter mudado maravilhosamente. Ah, mas eu acho que não acredito que estão errados, pois ainda é muito verdadeiro a respeito do melhor dos homens que eles precisam orar. Não entreis em juízo com o teu servo, pois à tua vista nenhum homem vivo se justificará. Versículo 3. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, castigou a minha alma até o chão, faz-me habitar nas trevas como aquele que há muitos morreram. Portanto, meu espírito está sobrecarregado. Dentro de mim, meu coração está dentro de mim, o meu coração dentro de mim está desolado. Aí a gente tem o comentário do versículo 3 e 4. Filhos de Deus, não esperem ser sempre felizes, senão ficarão decepcionados. Vocês terão mais problemas se ninguém mais tiver. Podem ter certeza que a tribulações é uma das promessas do pacto. No mundo tereis tribulações. João 16:33. É a palavra do seu mestre para vocês, e vocês não devem esperar que ela seja falsa. Vocês irão descobrir que é literalmente verdadeira. E às vezes as tribulações da vida irão penetrar até mesmo em seus corações e fazê-los se sentir desolados quando estiverem assim. Não pensem que é a lei ou a respeito da prova de fogo, mas como se eles fossem um novo caminho no qual ninguém jamais virou. Ah não, Davi estava lá, muitos outros estiveram. Então lembre-se, a caminhada cristã não é um mundo cor-de-rosa, não é essa coisa que muitos vendem como você vai sempre vencer. Não, às vezes a gente vai passar por tribulações, a gente vai passar por problemas, e isso é normal. A caminhada cristã é uma batalha, não é um conto de fadas que termina com felizes para sempre. Lembre-me dos velhos dias, medito em todas as tuas obras, eu medito sobre a obra das tuas mãos. Estendo as minhas mãos para ti, minha alma, tende sede de ti com a terra sedenta. Sela, ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desfalece, não esconda a tua face de mim, para que eu não possa seja como aquele que descem a cova. Aí, uma das coisas que o povo de Deus tem o hábito de fazer quando está em apuros é olhar para trás, é contemplar suas experiências passadas. No entanto, no dia de angústia, Davi, quando ele meditou sobre suas experiências do passado, isso não o satisfez. Ele queria que seu Deus, por isso clamou o Senhor: minha alma tem sede de ti como terra sedenta. Quando os campos estão secos há muito tempo, por causa da falta de chuva, vemos como a terra abre a boca em grandes rachaduras, como se estivesse sedenta da chuva, de que tanto precisa, e a alma de Davi parecia estar assim, como a terra seca, ansiosa de saciar sua forte sede de Deus vivo. Do mesmo modo que uma criança estende a mão para sua mãe, assim ele estende as mãos para o seu Deus. Assim como a terra sedenta racha, torna-se seca, se transforma em pó em seu anseio pela chuva, assim também todo ser tem sede de seu Deus. Aí o versículo 7. Para que eu não desfaleça, para que não morra, para que na minha esperança não se esgote totalmente. Venha, Senhor, venha e resgata-me. Versículo 8. Fazei-me ouvir a tua benignidade. Faz-me colher o caminho pelo qual devo caminhar, pois elevo a minha alma a ti. Ela está muito pesada, mas eu a elevo com todas as minhas forças, como se fosse uma elevação mortal. Procuro erguê-la da sua dúvida e de sua tristeza. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos. Fujo para ti para me esconder. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. O teu espírito é bom, guia-me para a terra da retidão. Vivifica-me, ó Senhor, por causa do teu nome, por causa da tua justiça, traz a minha alma para fora da tribulação. Comentário do versículo 11, que a gente acabou de ler. Ele teve a sensação de que iria morrer, e por isso tanto pediu: vivifica-me, coloque nova vida dentro de mim. A quem devemos buscar pela vida, senão é o Deus vivo, que podemos se comunicar conosco, o mesmo Deus que primeiro nos fez viver por causa do seu nome? E por tua misericórdia, corta fora os meus inimigos, destrói todos aqueles que afligem
a minha alma, pois sou o teu servo. E esta é a leitura do Salmo 143, na versão King James Fiel. Então amanhã, assim a gente finaliza a leitura do Salmo 43, e amanhã, às 7 horas, 7h30, eu trago a última live devocional do ano e desse perfil também, que vai ter uma mudança no ano de 2026, com o título O Mestre e o Terreno. Então eu espero você amanhã. Um bom resto de terça-feira e até amanhã.